quem mais não vai na base cálculo. Muito bem. Um dos assuntos aqui do intervalo é que os clubes de futebol pagam salários milionários para treinadores e técnicos, de jogadores, e não recolhem a previdência sobre aquilo. Bom, vamos renovar a pergunta. Estamos trabalhando hoje aqui sobre um projeto do governo federal de uma reforma, ou uma mini-reforma do sistema previdenciário do regime geral, isto é, o setor privado, isto é, a grande maioria dos brasileiros que contribuem para a Previdência, INSS, etc. E aí, uma pergunta sobre um dos itens da reforma, que é o aumento da contribuição previdenciária para as mulheres, que o projeto está propondo subir de 30 para 33 anos de trabalho. Quem concorda, 3399-2361. Quem não concorda, 3299-2362. Doutor Alex Trindade, por favor, prossiga onde o senhor parou num outro item. Ok. Lazier, eu acho que eu queria colocar aqui um pouco da divergência com o doutor Henrique, né? Quando ele coloca de forma positiva, entende como de forma positiva a desoneração da folha, né? Se nós não construirmos um instrumento que garanta que de um lado você paga benefício e de um outro lado você arrecada, e você só diminui um dos lados, que é o lado que arrecada, nós passaremos a ter um total desequilíbrio. E isso é uma das coisas que mais preocupa quem trabalha em previdência. Como é que você faz para todo final de mês, para todo final de período, conseguir honrar os compromissos sem a retirada de direitos? Esse é um instrumento que está lá colocado. E a gente não dá para trabalhar com a possibilidade efetiva, reduz a contribuição do empregador de 20 para 14. Nós já encontramos um quadro bastante agudo na Previdência, se a gente observar que a cada ano o déficit previdenciário aumenta, até porque nós vamos encontrar aí um conjunto dentro da Seguridade, que não é só Previdência, correto? Como o doutor Décio coloca, não é só Previdência, é a Assistência Social e a Saúde. E nós temos uma gama de servidores do setor rural que não contribuem na mesma proporção do servidor urbano. Se nós separássemos o país em rural e urbano... Qual é a contribuição do setor rural na prática? Muito pouca. Ela é feita ou sobre a produção... Sim. Ou ela pode ser feita da mesma maneira que o urbano. Exatamente. Mas não na proporção... Naquela antiga escala da Previdência da classe 1 até a classe 10, que hoje não existe mais, mas usamos só para efeito didático, né? Sobre a produção é o fundo rural, que as empresas que adquirem... E aí, então, assim, aceitando a própria colocação que o Lazier coloca, né? O projeto não é só isso, ele tem mais, ele avança para outras situações. E uma das Qual é o ponto principal, na sua opinião? Pensões. Por que o senhor diz Esse isso? instrumento é maior. Por quê? No Brasil, diferente de outros países, para alguém ter acesso à pensão, a única exigência sine qua non, é que ele tenha relação estável, não é nem mais casamento. Ele tenha relação estável com o segurado do regime. No caso do Alex, que eu seja segurado, e a minha esposa, só por ser casada comigo, e para mim é um orgulho ela ser casada comigo, que ela possa fazer acesso ao benefício. É preciso revisar essas regras. Primeiro porque a aposentadoria não é prêmio, é garantia da manutenção da condição de vida da pessoa, da família, da manutenção, da que a família não entre em miserabilidade, que a família não perca as suas condições. Sobrevivência. Sobrevivência, fundamentalmente sobrevivência, de forma digna. O que nós temos hoje? Hoje, de forma, verdade que não é a regra geral, mas hoje basta ser casado. Não há necessidade da comprovação da dependência financeira. Verdade, nós trabalhamos muito mais com uma lógica do regime próprio, muitas vezes, como exemplo comparativo, mas, por exemplo, um casal de desembargadores, e aqui não há nada contra os desembargadores, mas cada um deles ganhando 24 mil reais hoje, se um deles falece, o outro automaticamente passa a receber os outros 24 mil. Poxa vida, vamos avaliar. É verdade que ao retirar esse benefício, nós estamos colocando essa pessoa em dificuldade de sobrevivência? E o que o projeto diz? O projeto ele faz uma alteração que me parece uma alteração correta. Os chamados relações estáveis terão que comprovar dependência econômica.
O que nós teremos somente... Senão não tem direito? Senão não tem direito. Opa, mas é um corte violento. É um corte, mas é um corte necessário. Se ela vier casar novamente, o pensionista, ele perde o direito. Se for inferior a 35 anos de idade, ele tem um limite de 10 anos para usufruir do benefício. E não mais para vitalício. Claro, evidentemente tudo isso para aqueles que entrarem agora na Previdência. Os outros é direito adquirido. O Alex é ético, ele não vai dizer casos de gente com 80 casando com uma menina de 19. Mas é exceção, né? Não. Mas é que está aberta a porta. Sim. Aí ela não teria direito? Claro que tem direito. Óbvio que tem. Só que tem uso indevido da regra. Mas aí nós temos o poder judiciário para desfazimento do ato. Mas observe que quando você tem um instrumento legal... a boa-fé se presume, a má-fé se prova. Sempre que você atender os requisitos legais, nem o Supremo, e aí vamos fazer uma brincadeira, nem o bispo vai tirar o direito do acesso. O Tribunal de Justiça desconstituiu o caso de um cidadão com 90 e poucos anos, casando com uma menina de 20 e poucos anos. Mais uma vez, nós trabalhamos com a Mas aqui hoje está justo o projeto também. Bom, mas nós estamos tratando aqui de exceções. De exceções. O projeto fala. Menos de 35 anos. Mas o senhor já realçou como ponto principal do projeto pensões. E é fundamental que a gente passe a reavaliar essa figura das pensões, o chamado acesso tácito à pensão, o chamado acesso presumido. Quem é que tem acesso presumido? O filho menor de 21 anos ou inválido. Esse é comprovadamente uma pessoa que não terá condições de garantir a sua sobrevivência. Os demais casos, principalmente no caso do homem em relação à mulher, que hoje ingressa no mercado de trabalho, que tem acesso ao mercado de trabalho, que tem uma renda que garanta a sua sobrevivência, por que nós agora estaremos, então, premiando? Só que essa discriminação da união estável, ela afeta a Constituição que equipara a união estável ao casamento. Se tu vais tratar diferente relações que são dadas como iguais, isso não está gerando... Não é esse instrumento. Não é esse instrumento. Ele está dizendo que já parte que já aceita independentemente da condição. Outro item, doutor. Alex, deixa eu lhe fazer uma pergunta que interessa a muita gente que está nos assistindo. Aos aposentados que ganharem acima do salário mínimo, o que muda? A proposta que se tem hoje é que nós passamos a ter um fator de correção, não indexado no INPC, mas que garanta que o benefício, o seu chamado ganho real. Ou seja, se nós indexarmos esse conjunto, nós não recuperaremos aqueles prejuízos que aconteceram desde o plano Bresser. Dos atuais. Dos atuais. Ou seja, se coloca, então, um outro fator de correção que possa garantir essa recuperação. Conserta uma injustiça que vem de alguns anos histórica, que já é histórica. Então, só repita como é que fica, então. Então, a ideia é eliminar o fator de correção com base no INPC, que é utilizado hoje pelo governo federal, criando um fator que garanta a recuperação real desses benefícios, porque, como exemplo que me disseste, ao longo da vida, nós contribuímos sobre 10 salários mínimos, ou até mesmo mais, no limite de 10. Se a gente calcular hoje matematicamente... era sobre 20. Se nós calcularmos matematicamente, hoje isso representaria R$ 5.450, e as pessoas recebem no máximo R$ 3.689,66. Esse é um item que então é importante que a gente tenha isso de forma muito clara. Doutor Henrique, prossiga a sua explanação. Sim, eu gostaria só de responder ao questionamento feito pelo doutor Alex aqui. Eu não defendo de maneira nenhuma que se reduzam as fontes de custeio da Previdência. Eu defendo que elas sejam remanejadas. Eu sou inteiramente favorável a que as empresas sejam tributadas para custear a Seguridade Social. Agora, eu defendo que elas sejam tributadas sobre ganho e não sobre gasto, e muito menos sobre gasto com salário. Eu defendo a desoneração da folha, tendo como contrapartida um aumento da contribuição sobre o lucro. Se trata de um remanejamento, uma questão de justiça fiscal dentro dessas fontes de custeio. Uma questão não só de justiça fiscal, mas de uma mudança de estrutura que responderia ao problema da demografia que os senhores levantam. Porque se a questão é a Previdência não poder ser mantida com uma proporção de trabalhadores ativos pequena em relação a de inativos, no momento em que o custeio é desvinculado da quantidade de trabalhadores ativos e vai para o ganho da empresa, esse problema da hipotética inversão da pirâmide etária se desfaz. Indo agora para o tema das pensões. Eu sou contrário a isso que está aventado na Zero Hora de hoje como possível intenção do governo. Aqui cabe frisar novamente a diferença entre o regime geral e os regimes próprios.
O exemplo citado pelo Dr. Alex, que caberia talvez no regime próprio do casal de desembargadores, que cada um ganha R$24 mil, não se aplica no regime geral, e esse projeto atinge o regime geral, atinge o INSS, e não os regimes de servidores públicos. No INSS... foi boa essa distinção, porque o exemplo que o senhor invocou não cabe. Não cabe. Porque desembargador é o regime próprio. Inclusive as pensões dos servidores públicos, desde a emenda, não me recordo se é a 20 ou 41, ele já não é 100% a pensão. É 70 sobre o IPCS. 70 acima do que é do limite da Previdência. Então, o valor médio dos benefícios, porque temos uma ideia do tamanho da diferença. O valor médio dos benefícios do INSS, benefícios como um todo, urbanos, e no ano de 2008, homens, R$ 819, mulheres, R$ 649. O valor médio das pensões, especificamente, total, R$ 680. E quem ganha a maior pensão, por exemplo, deve andar em quanto? A maior pensão é limitada ao teto. Tem alguns casos raríssimos de ex-combatentes ou de acidentes de trabalho da legislação antiga que não tinham essa limitação e aí poderiam chegar ao salário do trabalhador na ativa, mas isso é a exceção da exceção. São pouquíssimos? São pouquíssimos. Tá. São casos que se contam nos dedos. E entre a maioria, então? Entre a maioria, bom, o teto hoje é 3.689, alguma coisa nessa base. De contribuição e de benefício. E de benefício. Mas são pouquíssimos os que chegam ao teto do valor. 3.689. Mas são pouquíssimos os que chegam perto do teto. 70% dos beneficiários do INSS hoje ganham salário mínimo. 70%? 70%. O valor médio é muito mais próximo do mínimo do que do teto. O valor médio das pensões no ano de 2008, R$ 680. R$ 680. Campo e cidade. No campo, elas estão muito próximas do mínimo, puxa para baixo. Ganha, né? E sem o reajuste dos aposentados, né? Que se queixam tanto, né? Sim, é sempre bem menor que o salário mínimo, por exemplo. Exatamente. Essa é uma das maiores injustiças do brasileiro, é essa. O regime geral contribui, o aposentado contribui? Se ele retoma a atividade, sim. Ele não contribui. Público, ele contribui. Ele não contribui sobre a aposentadoria. Por que o aposentado que volta a trabalhar tem que voltar a contribuir se ele não vai ter acréscimo depois? Isto é uma contribuição em que ele... Em que não há nenhuma contrapartida. Em que ele não ganha nada por isso, só perde. Por que isso? Hoje é um elemento da desaposentação. O Supremo Tribunal Federal trouxe o mecanismo da solidariedade que estaria acima da contrapartida. Mas eu acho bastante discutível, especialmente tratando do regime geral, onde os valores são muito baixos, realmente. Esse projeto, esse suposto projeto, ele vale, evidentemente, para benefícios futuros. Mas fazendo um exercício aqui, se isso fosse feito de uma canetada só para as pensões já existentes, o resultado seria a queda do valor médio das pensões pagas pelo INSS hoje de R$ 680 para R$ 476. O projeto é para o futuro. É para o futuro, claro. Mas assim, isso ajuda... atingindo quem tem o direito já. Sim, mas isso ajuda a vislumbrar o efeito futuro desse projeto, caso ele venha a ser aprovado. Isso aqui, a média ficaria abaixo do salário mínimo, inclusive. Essa é a dificuldade da discussão desse tema. Porque, invariavelmente, nós vamos a um problema pessoal, individual. Nós transformamos numa pílula. É uma distorção o trabalhador brasileiro, que 90% do trabalhador brasileiro não ganha muito mais que 2,5 salários mínimos. Eu estava dizendo na antessala, que aliás é uma oportunidade ampla de se aculturar, né? Na verdade eu falava ali, o trabalhador brasileiro, na sua grande maioria, a mão de obra brasileira, ela tem um salário muito baixo. Ela tem contribuição negativa, porque o Estado, a educação não é boa, mas ele tem gratuita. A saúde não é boa, mas ele tem gratuita. Entendeu? Tem subsídio no transporte, subsídio nisso, subsídio... O problema é que trazer o exemplo a R$600 é um absurdo. Nós temos que discutir em tese a ideia baixa a contribuição do empregador. A ideia dá uma realidade mais próxima das faixas etárias. Eu vou viver 90 anos ou 85, eu não vou parar de trabalhar aos 50. Deixa para concluir. Agora, a questão não é quantos anos o senhor vai viver, a questão é até que idade o senhor está apto para trabalhar. O fato de alguém viver 100 anos não significa necessariamente que aos 60 esteja apto para fazer trabalhos como operar um torno ou dirigir ônibus. Sim, mas a regra que está aí. Não é aqui, na Alemanha está assim, na França está assim, todos estão baixando. A condição de saúde do trabalhor europeu é incomparável.
O que nós vamos dizer para o Niemeyer, que está com 103 anos e continua produzindo projetos? Bom, o meu avô tem 86 e trabalha até hoje, mas infelizmente isso não é a regra, isso é exceção. Contribui? Contribui. Contribui. E ganha uma aposentadoria. Ganha uma aposentadoria menor que 3 salários mínimos. Pois é. Bom, mas conclua para eu poder fazer um novo intervalo e ouvir no próximo bloco o Dr. Décio. Nós temos que debater essas questões em cima da realidade do grosso da população coberta por esse regime, não em cima de exceções notáveis, como é o caso do Niemeyer, por exemplo. Tá. Não, foi só a guisa um pouquinho aqui para aliviar um pouco. Ele é digno de nota mesmo, né? Até pelas suas condições. E agora todos nós gostaríamos de chegar lá onde ele está, né? Certamente. Bom, a propósito da sua impressão sobre a antessala, onde se discute muito, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que transferir o Conversas Cruzadas para a antessala. Não, bota um repórter a pegar manifestações tipo futebol, assim. É uma boa ideia. Faz 2, 3 flashes da antessala e já entra no Pense nisso, Rogério Carboneiro. É a sala de aquecimento. O aquecimento, exatamente. Bom, fazemos um intervalo, começamos pelo Dr. Décio Scaravaglioli, que é nome bem italiano, né? E o nosso telespectador continua opinando. Aumenta ou não aumenta a contribuição previdenciária para as mulheres, conforme essa proposta do governo Dilma, passando de 30 para 33 anos para a aposentadoria integral? Bueno, 3299-2361, quem concorda, 3299-2362 para quem não concorda. Voltamos.